Boa tarde, senhoras, senhores. Boa tarde, população são-carlense que nesse momento nos vê e nos ouve. No dia 7 de junho deste mês, nós apresentamos em plenário um requerimento de urgência urgentíssima para que pudéssemos realizar uma audiência pública para tratar da poda de árvores em ruas, avenidas e áreas que possuem fio de alta e baixa tensão. Para conhecimento da população de São Carlos, eu passarei a leitura do mesmo, para que fiquem registrados nas atas e nos anais dessa Casa de Lei. Considerando que a arborização é um componente de grande importância na paisagem urbana, além da função paisagística, também exerce outras funções, tais como proteção contra a ação dos ventos, diminuição da poluição sonora, sombreamento, ambientação, a permanência dos pássaros, absorção de poeiras e sólidos em suspensão, contribuindo assim com a melhoria da saúde física e mental da população. Considerando que, embora seja de fundamental importância na vida de uma cidade, as árvores necessitam serem podadas constantemente para que seus galhos altos não atinjam os fios de alta tensão. Considerando que o perigo está presente na rede elétrica aérea, que com a falta de poda nas árvores da copa alta, alcança os fios de média e alta tensão, visto que em muitos locais a rede elétrica praticamente desapareceu em meio de tantos galhos. Considerando que os galhos dessas árvores nos fios de alta tensão propiciam curto-circuito nas redes elétricas de distribuição de energia, rompimentos de cabos condutores, interrupções no fornecimento de energia, risco de morte de transeuntes, queima de eletrodomésticos, comprometimento da iluminação pública, prejudicando a segurança dos munícipes. Considerando que, de acordo com a Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica, em todos os dias são registrados pelo menos 2 acidentes com fios de alta tensão, com morte, e que os dados mais recentes apontam que em 2015 os acidentes com fios elétricos fizeram mais de 900 vítimas, foram 375 mortes, 182 ferimentos graves e 342 machucados leves. Considerando que, pelos motivos acima citados, sejam feitas as manutenções cabíveis na arborização, que devem ser constantes, por meio de podas, supressões, plantios e transplantios. Considerando que a prática da manutenção deve possuir diversas finalidades, como, por exemplo, a poda de condução, que visa dar equilíbrio à copa e adequá-la ao espaço disponível, e a poda de manutenção essa preventiva, para evitar danos à rede elétrica e à iluminação pública. Considerando que a atribuição da Câmara Municipal dos Vereadores representar o interesse público dos cidadãos, conforme obrigação fixada pelo texto constitucional, e que cabe à Prefeitura Municipal e à Companhia Paulista de Força e Luz, a CPFL, a responsabilidade pela poda de árvores urbanas, cabendo legislar sobre arborização urbana. Requeiro, na forma regimental, após ouvido o plenário dessa Casa, designado data para a realização de audiência pública para tratar dessas deficiências, ao qual sugere-se, diante da gravidade, a emergência do caso, com aumento de risco por causa das chuvas, a primeira quinzena do mês de junho de 2016, convidando os convidados para a participação. Em assim sendo, nesse momento, essa presidência dá por aberta essa audiência pública e convida para tomar assento a esta mesa os representantes da CPFL, o
o senhor Celso Palermo, senhor André Marques, senhor Marcelo Matos e o senhor Jorge Matsumoto. Essa presidência também convida os senhores Daniel Caixe, engenheiro florestal, senhor Jéssico Guiza Pissocano, agrônoma. Jéssica, me perdoa, Jéssica, fizeram um O aqui, Jéssica Pissocano, agrônoma. A senhora Regina Garabarzi, arquiteta. E o senhor Kleber Luquezzi, coordenador do CONDEMA, do Conselho Municipal de Meio Ambiente. O senhor Daniel, a senhora Jéssica e a senhora Regina são técnicos da Coordenadoria de Meio Ambiente, que nós agradecemos a presença. E eu quero convidar os demais presentes, por favor, se assim desejarem, para tomar assento aqui junto conosco, para que nós possamos, então, iniciar essa nossa audiência pública. O que motivou este vereador a fazer esse pedido de audiência pública foi um requerimento que nós fizemos à Coordenadoria Emergencial da cidade de São Carlos, no sentido de que, com urgência, entrasse em contato com os serviços públicos e a Companhia Paulista de Força e Luz para que fizesse a imediata poda das árvores existente nas partes interna e externas da CEMEI Manuel Cônico Tobias, escola infantil localizada na rua Major Manuel Antônio de Matos, 1561, no bairro de Vila Neri, posto que essas árvores, tanto internamente como externamente, está lá até no dia de hoje, com os seus galhos todos entre os fios de alta tensão, força viva, sendo que embaixo dezenas, centenas de crianças ali estão. E nós estamos tendo todo dia pela mídia as informações dos vendavais que estão causando catástrofe em diversas cidades do nosso estado, em diversas cidades do nosso país, notadamente na nossa região, onde, infelizmente, muitas pessoas têm se ferido e vidas têm sido ceifadas prematuramente. Então, nós, ao pedirmos que fosse feito isso naquela oportunidade, nós queríamos de imediato fazer ali esse corte preventivo dessa poda dessas árvores, para posteriormente, aí sim, então nós tentarmos
fazermos, sem audiência pública, um encontro de trabalho entre representantes da CPFL, representante dos serviços públicos e desse comitê de gestão que tem em nossa cidade. Porém, veja bem, foi feito aqui o pedido, e isso aqui vai ficar registrado, que nós haveremos, nas próximas sessões camarárias, fazermos com que esse assunto venha à tona e seja discutido, não tão somente por esse vereador, mas todos os vereadores que compõem essa casa. Nós pedimos, representante da Prefeitura Municipal de São Carlos, que acompanhe e fiscalize essa prestação de serviço. Parece-me que realmente o acontecimento está retratando o que está acontecendo. Não há ninguém que representa, porque aqui ninguém compareceu. É por isso que não estamos tendo um trabalho em consonância com a CPFL, porque se ninguém aqui compareceu, é sinal que nem o comitê gestor tem gente interessada em prestar esse serviço, e muito menos a Secretaria de Serviços Públicos, porque aqui não veio representante nenhum. O que compareceu hoje, nós queremos agradecer sobremaneira, é a presença dos representantes da CPFL, é a presença dos representantes do Conselho Municipal de Defesa de Meio Ambiente, e é o representante da coordenadoria do CONDEMA, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, assim como os técnicos da coordenadoria do meio ambiente. Então, todas aquelas pessoas realmente interessadas com o que acontece com a mãe natureza, com o que acontece com o plantio e o corte das árvores de nossa cidade, não aqueles que estão lá para executar e não executam, aqueles que interessam em saber o que está acontecendo com o plantio das árvores em nossa cidade. Aqui estão presentes para discutir o assunto. Então, esse vereador, eu poderia ocupar a tribuna, mas, antes de assim o fazer, eu vou falar daqui mesmo. É um pouco caso o que está acontecendo em nossa cidade com o corte de árvore. É um pouco caso, não tão somente por parte da Prefeitura Municipal, ou principalmente, porque é ela que deveria de acionar, até na justiça, se necessário fosse, a CPFL, para fazer o primeiro corte nas árvores, porque a Prefeitura não tem pessoal capacitado, técnico capacitado para mexer com força viva. A CPFL não está cumprindo com a sua parte, e nem a Prefeitura também está cumprindo com a sua parte. E isso está colocando em risco a integridade física de milhares de munícipes de nossa cidade. Você que nesse momento deve estar me vendo ou ouvindo, você que mora perto de um lugar que são centenas, parece que hoje eu vi que passa de 1.000, então são milhares de árvores nesse sentido. Você, quando começa o tempo querer fechar, ou anuncia na televisão que vai chover ou fazer vento, eu acredito que fique em casa rezando, pedindo a Deus para que nada aconteça. O medo está pairando no ar para milhares de famílias são-carlenses. O medo de que um fio desse de alta tensão possa se romper e vir sobre a sua casa, ou se romper e vir sobre centenas de crianças de uma escola que eu aqui citei, mas tem outras escolas, tem outros lugares frequentados por muita gente que também tem árvores embaixo do fio de alta tensão, com os galhos nos fios de alta tensão. Também estão em perigo de vida. Agora, o que nos sobra é tão somente a parte burocrática da situação. Da Prefeitura achar que porque tem na Justiça
uma ação de que uma liminar de quem tem que fazer a conservação, a manutenção da parte elétrica da cidade é a CPFL, consequentemente, o corte das árvores, porque os fios de alta tensão é da CPFL e passa entre os galhos das árvores, que tem que tirar esses galhos das árvores do meio desses fios que estão passando no meio dos galhos das árvores, que se houver um rompimento de um fio, evidentemente será um desastre que irá acontecer. E a prefeitura não faz também a sua parte e não está podando a árvore em nossa cidade. Tanto é verdade que um pouco o caso é tão grande que aqui não tem nenhum representante do serviço público e nenhum desse gestor que não existe para nada, porque faz mais de, no mês 3 que foi pedido para cortar esse corte, até hoje não sequer deram uma resposta digna e à altura do que merece o poder legislativo que representa toda a população da cidade. Então é um pouco caso terrível que está existindo. E assim sendo, no dia de hoje, nós tivemos a mídia mais preocupada do que vereadores, mais preocupada do que aqueles que detêm a responsabilidade do acontecimento, do crescimento dos galhos das árvores dos fios, de estarem aqui presentes. A mídia esteve presente, divulgaram amplamente, inclusive a nossa própria PTV fez uma matéria interessante em todos os bairros de nossa cidade e em outras cidades adjacentes que também têm o mesmo problema. Em assim sendo, bem demonstra que a Companhia Polícia Força e Luz, ela não está só no desleixo cívico com a cidade de São Carlos nesse tocante. Também em outras cidades que estão reclamando. E ela tem um trabalho de distribuição de eletricidade estadual. Outras cidades mais, que não foi abrangida pela reportagem, devem estar na mesma situação. Então, eu estou talvez sendo até um pouco duro em minhas palavras, mas é para despertar, sim, naqueles que estão representando a CPFL, para que apresente quais serão, a partir de hoje, os resultados que terá essa audiência pública. Porque não vou parar aqui, não. Se realmente não, dentro de pouco tempo, não começar uma força-tarefa em nossa cidade para o corte, a poda das árvores, principalmente e notadamente daquelas que estão embaixo dos fios de alta tensão, aliás, os fios de alta tensão que estão no meio das árvores, eu irei entrar na justiça também com ação, paralelamente ao trabalho que nós vamos desenvolver enquanto agentes políticos. Diante dessas minhas palavras, eu vou agora, então, iniciarmos a nossa conversa, a nossa discussão em audiência pública, para ver o que aqui poderemos acertar, convencionar, acordar no dia de hoje, para depois nós possamos dar sequência ao trabalho que estamos e iremos realizar, para que, no mínimo, na cidade de São Carlos, tenhamos todas as árvores podadas, independentemente se estejam embaixo de fio de alta tensão ou não estejam. As árvores têm que ser podadas na cidade de São Carlos e nós haveremos disso conseguir, custe o que custar. Eu quero, nesse momento, conceder a palavra, acredito eu, ao Jorge. Inicialmente, então, estará com a palavra o Celso Palermo, que eu pediria, por gentileza, para conhecimento da população são-carlense, para sabermos qual é o cargo que Vossa Senhoria ocupa na CPFL. Boa tarde. Eu sou o engenheiro líder aqui de serviço de campo. Bem, acho que antes de mais nada, se faz necessário aqui contextualizar até onde vai a responsabilidade da CPFL e até onde vai a responsabilidade da Prefeitura Municipal de São Carlos quanto às podas de árvores, né? Na verdade, a CPFL, como distribuidora de energia elétrica, ela não tem interesse, né? Não tem a necessidade de fazer podas de árvore. O conceito poda de árvore para a CPFL é diferente. Nós fazemos a manutenção da rede elétrica
de livramento de galhos que estão interferindo junto aos condutores, aos cabos e fios condutores de energia, né? Então, o que acontece é que a CPFL, quando há necessidade, né, até mesmo por questões, né, de legislação, ela não pode fazer uma poda atrás da árvore, ela não pode rebaixar a árvore, ela faz apenas a poda de livramento, ela afasta os galhos, né? Muitas vezes as árvores são desproporcionais, né, à convivência com a rede elétrica, árvores que chegam aí a 12 metros, 13 metros de altura, estão plantadas debaixo da rede elétrica, né? Então essas árvores são desproporcionais, e o que a CPFL faz é o livramento daqueles galhos, né? Muitas vezes a pessoa tem a impressão de que a árvore não foi nem podada, mas a árvore foi podada para tirando os galhos que estão em contato com a rede elétrica, né? Dentro desse contexto, né, nós temos um trabalho, um projeto que ele já foi desenvolvido em algumas cidades, e depois o Marcelo e o André pode falar um pouco mais, que o André inclusive coordenou, né, juntamente com a área de meio ambiente, essa frente de trabalho nas cidades de Itatiba, de Ourinhos, Itapira, enfim, é um trabalho, o Marcelo vai poder entrar mais em detalhes, que ele é da área de meio ambiente, aonde o objetivo, e esse sim eu entendo que nós vamos atingir um resultado que a gente precisa, né, com relação à segurança, com relação à convivência, à arborização, que seriam a adequação do tipo da vegetação que está plantada debaixo da rede elétrica, porque a árvore que não está debaixo da rede elétrica, a CPFL não vai intervir nessas árvores, não é responsabilidade da CPFL. Se a árvore não tem nada, independente do tamanho, independente do porte, independente se está na via pública ou dentro de uma propriedade particular, a CPFL não intervém em árvores que não estão em contato com a rede de energia. Agora, se a árvore está oferecendo risco, né, risco na rede elétrica, a CPFL vai tomar as providências. Nós temos equipes que fazem poda preventiva e temos equipes também que fazem a poda daquilo que a gente considera como emergencial, né, que é uma situação onde, né, quebra um galho, o galho está sobre a árvore, esse galho, com o vento ele quebra, ele acaba chegando sobre os condutores, né? Muitas vezes ele está até longe da rede, mas com o vento, exemplo do que aconteceu várias árvores aqui nesse último, né, tornado que atingiu São Carlos, a árvore quebra e ela lança um galho, né, distâncias aí que a gente muitas vezes não acredita que chegam, mas então esse trabalho é feito pela CPFL, né, da poda preventiva e a poda emergencial. Então nós temos equipes, mas só fazem a intervenção naquilo que está de fato apresentando risco, né? Então essa assim a intenção da CPFL, não é de, se a árvore é grande, mas ela não está oferecendo risco, nós não fazemos a poda, né? A gente entende que a árvore em si ela é um acessório da via pública, ela é responsabilidade da prefeitura municipal. Agora, está intervindo, nós nem queremos que a prefeitura faça a poda daquelas árvores que estão em contato com a rede elétrica, já visto o risco de choque elétrico, né, na rede de alta tensão. Tem razão, né, o vereador quando diz que as equipes não são capacitadas. Perfeitamente, nossas equipes têm equipamento, né, tem técnicas de trabalho apropriada para fazer essa manutenção, né, mas apenas nos casos onde tem interferência com a rede elétrica. Eu acho que eu já poderei fazer algumas perguntas mais rápido, para que nós possamos aí colocar mais substância na nossa audiência. Não existe, então, na CPFL, um cronograma de poda da cúpula das árvores que estejam entre os fios de alta tensão. O que parece que eu entendi é que, se verificar com um galho ou outro esteja chegando perto, vai e faz o corte desse galho. E essa não é a realidade de São Carlos. Depois eu vou fazer questão de pegar o carro com os amigos e nós vamos correr um pouco a cidade. Eu vou mostrar o que está acontecendo realmente. Os galhos já estão todo embaralhados no meio dos fios de alta tensão. Então, há premente, urgente, crucial necessidade que se faça essa primeira poda, a CPFL, e que a prefeitura faça o restante depois. Porque a prefeitura, volta a repetir, não tem técnico
especializados, capacitados para mexer com fio de alta tensão, com força viva. Não tem, quem tem a CPFL. Então, nós não podemos ficar à mercê, tão somente, daquilo que um técnico ou outro da CPFL acha que deve ir lá para afastar o fio e o galho, porque poderá dar problema no seu transformador, em alguma coisa ligada à parte elétrica. Não é só a parte elétrica de deixar as cidades escuras, de deixar muito lugar por aí sem iluminação, como não tem. A parte elétrica da iluminação de nossa cidade está bastante comprometida, porque está um jogo de empurra-empurra, da CPFL para a prefeitura, da prefeitura para a CPFL, porque quem tem que fazer a prefeitura, não porque tem que fazer a CPFL, não porque a prefeitura tem na justiça uma liminar que diz que é a CPFL, e a CPFL faz de conta que aceita, mas não cumpre com o mistério de suas funções. É o que está acontecendo em São Carlos. Essa não é a primeira reunião que nós estamos fazendo aqui. Estou fazendo hoje, que eu pedi, especificamente para as árvores. Mas eu já fiz aqui, audiência pública, da parte da iluminação. Foi criado aqui um comitê especializado para discutir esse assunto, através de uma comissão especializada. Foi feita uma outra audiência da parte elétrica. Então, hoje eu fiz, não vou entrar na parte elétrica, não vou. Eu quero que resolva o problema da arborização. O outro problema, eu acho que, para se resolver realmente, vai ter que definir a responsabilidade de quem é quem tem que fazer, se é a prefeitura ou se é a CPFL. Se a justiça do nosso país, ao receber uma liminar, prevalece o que ela julgou ou se não prevalece. Se prevalecer, quem tem que fazer é a CPFL. Se não prevalecer, quem tem que fazer é a prefeitura. É isso que está acontecendo. Agora, colocar em risco a integridade física, a vida dos munícipes de São Carlos, onde eu tenho minhas filhas, onde eu tenho minha esposa, onde eu tenho meus parentes, tenho meus amigos, aí eu não dormirei tranquilo, com 40 anos ou mais aqui de vereador, se nós não lutarmos até o fim, para, no mínimo, fazer o pote de uma árvore, que é uma vergonha, uma cidade como São Carlos, uma cidade tida, vida e conhecida, com a capital da tecnologia, capital do conhecimento, uma grande rede que tem aqui, acadêmica, um povo culto, inteligente, ficar à mercê de jogo de palavras, à mercê de retóricas da CPFL para a prefeitura para a CPFL, e não terem a capacidade de fazer poda em árvores, sinceramente, deixa-nos envergonhados desse acontecimento. Eu estou segurando poucas palavras, porque os senhores não têm culpa disso. E a população que está me ouvindo não tem culpa. O culpado está nos responsáveis. Ninguém tem a responsabilidade de fazer isso e não faz. Do mandatário que tem que cobrar de quem faz. São Carlos não pode ficar mais do jeito que está. E não vai ficar, isso eu garanto. Porque nós haveremos de procurar, se necessário for, as barras da justiça, para que a justiça faça com que a prefeitura e a CPFL cumpram as suas funções. Então é isso que eu gostaria de dizer, que não é apenas galinhos, que chega a dar uma olhadinha, tem que cortar aquele galinho ali, porque pode prejudicar e comprometer o transformador, pode comprometer o conector, pode comprometer isso ou aquilo. Não é isso, não. Nós temos que resolver o problema do corte das árvores, que está colocando em risco a vida dos munícipes são-carlenses. Na escola que motivou essa audiência pública que está aqui, 3 meses atrás, tem centenas de crianças. Sair daqui eu vou levá-los lá. Não sei quem falou que gostaria. Eu gostaria que fosse lá, fotografasse e que visse, constatasse a veracidade das minhas palavras. Mas isso não é tão somente lá. Como foi dito por alguns dos senhores, tem mais de 1000 na cidade. Mais de 1000 oferecendo perigo e risco à integridade física dos munícipes são-carlenses. É isso que... Só complementando, o ideal seria que as árvores não chegassem a atingir a altura da rede elétrica, né? E para isso a manutenção
precisa ser efetiva, né? Porque uma vez que a árvore chega na rede elétrica, ela já é uma preocupação, tanto para a CPFL como para a população, tem dúvida. Então, o ideal é que a prefeitura faça a manutenção das podas da árvore antes que ela chegue na rede elétrica, né? Ou então que as espécies, né, as árvores sejam adequadas. Existem árvores que têm ali o seu crescimento até em torno de 4 metros de altura e não passam disso. Essas sim são as árvores adequadas, né? Inclusive, depois eu gostaria de convidar o Marcelo para falar um pouco sobre esse trabalho, e o André, né, para dar um depoimento de onde já foi feito e funciona muito bem, né? Que é uma parceria que a CPFL vem propor aqui para a Prefeitura Municipal de São Carlos, no sentido da gente evitar que a árvore chegue na rede elétrica, né? Não é um convívio harmonioso, árvore, vegetação e rede elétrica, né? Até, se o senhor permite, vereador, vou convidar o Marcelo para estar falando um pouco sobre esse projeto. Tá? Eu agradeço a Vossa Excelência, que muito ilustrou a nossa audiência pública. Gostaria, por gentileza, que pudesse identificar para o conhecimento da população de São Carlos. Boa tarde, pessoal. Eu sou engenheiro líder de serviço de campo da CPFL também. Eu trabalhava na região de Itapira, Itatiba, Valinhos. Estou me apresentando hoje na região de São Carlos. Estou começando hoje as atividades aqui. Com relação ao projeto Arborização Mais Segura, é um projeto que a gente já implantou e está em andamento lá na região de Itatiba, tá, que é a região que eu trabalhava. Basicamente é fazer o mapeamento das árvores, né, prefeitura junto com a CPFL. A prefeitura mapeia porque tem árvores que, mesmo não estando apresentando risco à rede elétrica, às vezes ela apresenta risco à acessibilidade, calçada estreita, então tem que fazer a supressão. Árvores de grande porte próximo da rede elétrica. Então, todas essas árvores foram mapeadas, né? E a CPFL faz uma poda drástica dessa árvore, realmente poda abaixo do telefone. Depois a prefeitura faz a supressão e a CPFL faz a doação de algumas mudas para cada uma árvore que sai, né? Faz a doação de algumas mudas. Basicamente é isso. E a gente já está com quase 200 árvores suprimidas lá na cidade de Itatiba. O resultado é muito positivo, né? E queria complementar o que o Celso falou aqui. Realmente, a árvore, quando ela chega na rede, e a poda, quando o Celso fala de livramento, não é simplesmente um galinho. A gente realmente faz um rebaixamento da árvore dentro do limite aceitável, né, para também não destruir a vegetação. Mas tem algumas árvores que realmente o fuste dela já chegou na rede. O entroncamento dela já começa a florar quase que na nossa rede. Então, só para livrar a rede, a árvore fica quase que praticamente o tronco da árvore. Esse é o tipo de árvore ideal para um projeto de esporte. É suprimir. Não é uma árvore adequada para estar sob a rede de distribuição. Essa árvore precisaria ser tirada, plantar uma árvore de menor porte para ter essa convivência adequada entre a rede e a arborização. Alguma coisa mais? E essa parceria, ela é firmada entre o prefeito e entre a CPFL? Prefeito, CPFL. A prefeitura. Não necessariamente não precisa ser o prefeito, pode ser uma secretaria da prefeitura que possa ver. Está aí, é uma pena que aqui, volto a dizer, não está presente ninguém que representa a prefeitura aqui, dessa parte das árvores, da poda de árvore. Temos, assim, representantes do meio ambiente, que muitos nos honram, e depois terão a palavra para falar a respeito, que eu acredito que isso aqui é uma medida inteligente, não resta a menor dúvida que é uma medida inteligente. Embora temos aí também que ver por parte do meio ambiente, tem árvores que requer todo um processo para o seu corte, né? Porque são árvores nativas. Sim. E não pode ter um cortar por cortar, né? Mas tudo isso eu acredito que esteja abordado aqui nesse estatuto dessa parceria a ser feita. E aproveitando, só para complementar também, com relação a quando o senhor cita a primeira poda, a CPFL, a gente tem esse trabalho de fazer todo ano, igual o Celso comentou, chegou a passar alguns números, a gente poda. O ano passado podou, 2014 podou. 6.500 no ano passado. Então, sempre a gente vem podando. O que precisa realmente
é o controle, manter a manutenção dessa árvore. Então, assim, esse ano de 2016, nós vamos continuar fazendo essa poda de livramento. Só que o que acontece? Se a gente não tiver a continuidade, a manutenção dessa árvore, o ano que vem, 2017, provavelmente nós vamos estar aqui de novo. Então, nós vamos continuar podando. Esse trabalho a gente vem fazendo em várias cidades nossas, mas precisa ter continuidade, para que não chegue novamente na rede. E esse é o mais importante. Senão é um trabalho, é enxugar gelo. Vamos ficar sempre podando. A arborização segura é importante? É importante. Só que tem árvores que, mesmo sendo de pequeno porte, tem que ser dada manutenção. Ela tem que ser conduzida para que ela não chegue na rede. Vossa Senhoria tem razão nas tuas palavras, evidentemente. Em São Carlos e outras cidades que eu vi, pense que fosse em São Carlos, não existe aquela atenção, aquela cuidado necessária que tem que ter com o meio ambiente e com a arborização da cidade. Porque não é tão somente essa parte do perigo iminente que tem com relação ao fio de alta tensão da eletricidade. Também o plantio não correto das árvores traz um transtorno drástico para as próprias residências, porque ficam rachando as paredes, ficam partindo tudo, sabe? E tem árvores que são plantadas, elas não estão embaixo de fio de alta tensão nenhuma, mas também traz risco. Perfeito. A residência é uma árvore muito alta, que se cair uma árvore daquela, derruba a casa, não é? Então, realmente, eu acho que precisa ter um planejamento forte e adequado a esse respeito. Isso eu estarei levando para um plano de governo do próximo prefeito, que estaremos juntos, para que nós possamos realmente fazermos um trabalho no sentido de tornar São Carlos uma referência na sua arborização. Tenha bondade. Talvez, vereador, sou Marcelo, também represento a CPFL, sou especialista em meio ambiente. Talvez o mais interessante, além disso, obviamente eu concordo com tudo que o senhor disse, né? Mas talvez fosse interessante um planejamento urbano, né? Planejar o crescimento da cidade de forma que permita uma convivência dos equipamentos elétricos, dos equipamentos urbanos, da qual faz parte a árvore. E fazer um planejamento bem feito da arborização. A rede, no Brasil, ainda se tem um padrão de rede aérea de energia, de cabo nu. Então, certamente a gente vai ter que botar. O que já está obsoleto, né? As coisas vão evoluindo, né? E à medida que a sociedade vem ao encontro dos anseios da sociedade, as empresas também vão evoluindo, assim como hoje nós estamos discutindo esse assunto aqui, que eu acho muito pertinente, porque com as alterações climáticas que a gente está tendo, esses tornados não são exclusividade do ano de 2016, certamente acontecerão em outros anos a virem aí, né? E realmente a gente precisa começar a pensar nisso, a planejar o crescimento urbano, a planejar, né, essa arborização de forma a gente não ter, né, todas essas consequências que a gente está tendo e teve, né? Porque isso é prejuízo para todas as partes, é prejuízo para a prefeitura, é prejuízo para a população, né? Como está acontecendo, né? Com certeza o senhor vai sofrer os legisladores vão sofrer uma pressão maior por parte da população, até porque começa a ter consciência disso, porque ele passa a sentir na pele, né, os efeitos dessas alterações climáticas. Então, realmente, eu acho que é uma oportunidade ímpar da gente estar conversando aqui, né, e poder tratar desse assunto. A CPFL está aberta a conversar, né? Eu acho que um fórum técnico, a gente pode conversar em um fórum técnico, né? Mas é isso. A gente precisa buscar parcerias, porque da mesma forma que a árvore é um equipamento urbano, um equipamento público urbano, tá? A linha de energia também só é da União. Cabe a nós zelar também por um patrimônio público, que é uma linha de energia, tá? Eu gostaria de dizer a Vossa Senhoria que nós estamos para receber na Câmara Municipal o plano diretor que está sendo elaborado aí por um conjunto da sociedade,
e depois vem aqui para a Câmara, que em última instância é o que representa toda a população e aquilo que realmente nós achamos, Sim. por ser representante legítimo da população, aquilo que merece estar inserido e merece estar dentro do nosso plano diretor. Evidentemente que essa parte, esse vereador irá se assessorar com quem realmente entende profundamente do assunto, e nós estaremos também colocando nesse plano diretor, que ficará aí em vigência por muitos anos em nossa cidade. E quem sabe, se Deus quiser, dentro de alguns anos, essa conversa que nós estamos tendo no dia de hoje, a semente que nós estamos plantando, nós possamos estar colhendo. Exatamente. A gente precisa pensar não só na população de São Carlos, né? A gente precisa pensar na população do país, né? São Carlos pode ser a referência para o país em relação à arborização urbana, porque, como o senhor mesmo disse, né? Tem várias universidades que podem contribuir, né? Podem participar da elaboração desse documento e servir de referência, né? E a gente pensar mais abrangente, pensar no Estado, no país, porque realmente precisa se tomar alguma atitude, colocar em prática. Eu agradeço a vossa atenção. Nós iremos fazer essa primeira rodada com todos falando, e depois, entre nós mesmos, poderemos ir fazer um pinga-fogo, trocando ideias, não é? Ok, estou à disposição. Certo? Então, quem mais gostaria de fazer uso da palavra? Acho que o Luquezzi gostaria, o Kleber gostaria de... Para falar em nome do Condema? Tem a vontade, então. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Kleber Luquezzi, sou coordenador adjunto do CONDEMA, né, o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. A gente veio, né, através de um convite recebido na coordenadoria lá pelo ilustre vereador. Agradeço o convite. Eu queria primeiro colocar a preocupação do Conselho com relação às podas que vêm sendo realizadas. Como bem foi dito, em alguns casos a árvore, o fuste dela está bem próximo à rede elétrica, né? E quando você faz o livramento dos cabos, existe esse problema da árvore ficar praticamente sem a copa, né? Então eu acho que é bastante interessante essa parceria que vocês têm em outra cidade. A gente gostaria inclusive de conhecer melhor, né? Provavelmente deve ser um convênio ou alguma coisa assinada junto com a prefeitura, e a coordenadoria pode estar assim oferecendo esse projeto, né? E fazer essa parceria para que a gente consiga fazer a substituição dessas árvores por espécies adequadas. Hoje a gente tem uma quantidade bastante grande de solicitações de corte de árvore por estar exatamente nessa situação. E quando foi dito que existe esse trabalho em outras cidades, eu fiquei na dúvida com relação à substituição da árvore, né? Se a árvore é substituída pela prefeitura ou pela CPFL. Né? Deve ter, com certeza, também a autorização do proprietário do imóvel, pelo menos a notificação, né? Porque a árvore estando no passeio, a prefeitura pode fazer a substituição. A gente só precisaria estar documentando isso. Acredito que isso é feito nas outras cidades, né? Eu acho que, se quiser, Existe um trabalho, né, de mídia até para poder conscientizar, informar a população do que está sendo feito, né? Porque senão a população, talvez por desconhecimento, ela seja contra, né? Então existe sim um trabalho de mídia, né? A CPFL doa as mudas, mas não são mudas pequenas, são mudas já com porte arbóreo grande, né? Já assim, em cima de 2 metros de altura, para ter um aproveitamento maior. Existe uma série de contrapartidas da CPFL. Fazer a cova para plantar. Então isso tudo está previsto. É questão da gente sentar e conversar e chegar num acordo entre as partes. Está tudo previsto aqui dentro desse projeto de arborização mais segura. Tá?
Bom, a dúvida era essa mesmo com relação, né, à substituição, porque, como foi dito, a prefeitura hoje ela tem um recurso muito escasso, né? Então, se a prefeitura autorizar a substituição da árvore, só que se a gente não tiver quem o faça, a gente vai estar retirando essa árvore e aí não vai ter como estar replantando uma espécie adequada no local. Então, já fica o convite, né, para a CPFL sentar junto conosco para a gente já começar a discutir. Ok. A gente vem conversar com vocês, sim. A gente agradece. É importante que se tenha contrapartida, né? Porque tudo que passa a ser totalmente gratuito, muitas vezes alguns órgãos, até mesmo as pessoas passam a não dar importância para isso. Então, a partir do momento que você tem a contrapartida, dá uma significância maior. Acho que está desligado. Acho que está desligado agora. E também está à disposição de vocês, tá? Me coloco à disposição para vir a São Carlos, para a gente estar conversando, né? Até um fórum técnico, se for o caso. Agradeço. Tá? Mas o importante é, como eu disse, o planejamento urbano, né? Tudo começa lá no planejamento. Se realmente a gente gosta de árvore, e a gente gosta, então vamos plantar a árvore correta, no local correto, né? Para a gente não ter que intervir nessa árvore. Ou se tiver que fazer uma intervenção, fazer uma intervenção pequena. Pode. Bom, acho que da parte do Condema a gente agradece, né, o convite e também fica à disposição para qualquer discussão sobre o assunto. Agora eu gostaria de ceder a palavra aos técnicos da Coordenadoria do Meio Ambiente. Primeiramente está com a palavra o Daniel Caixe, que é engenheiro florestal. Caixe. Daniel Caixe. Boa tarde a todas e todos. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o vereador pela iniciativa de debater um tema tão importante para as nossas cidades, né? E gostaria de dizer, então, da importância desse debate, os temas, os pontos de vista que foram colocados aqui para mitigação dos problemas que a gente tem sentido, né? Gostaria, antes no começo da minha fala, de fazer uma introdução sobre as cidades, do porquê que a gente está falando disso, de arborização, né? O Brasil teve um processo de urbanização muito recente e muito intenso. Hoje, 85% da população brasileira vive nos centros urbanos. No estado de São Paulo, é 90%. Em São Carlos, gira em torno de 96% da população que mora em cidade, sendo que só 6% do território é urbano. Então, 94% do território é rural, mas 96% da população vive no ambiente urbano. Então, a gente está falando de um espaço, um território muito importante, onde a população está muito concentrada nesse espaço. Esse processo de urbanização, normalmente, ele se dá culturalmente, historicamente, ele se dá pela limpeza do terreno, ou seja, a retirada da vegetação. Primeiro limpa o terreno, tira o que tem para poder se urbanizar. O colega falou de planejamento urbano, é justamente isso, é o nosso modelo de urbanização. Desse processo de urbanização, desse modelo de tirada da vegetação, se desdobram vários impactos negativos, como, por exemplo, o aumento da área impermeabilizada e, consequentemente, o número de enchentes, problemas de enchente, de escoamento de água, de infiltração, ou problemas relacionados a ilhas de calor, centros urbanos, então tem aumentado a temperatura, aumento de poluição atmosférica, poluição sonora, estresse da população. E daí a importância de a gente pensar em arborizar, colocar árvores no lugar que tinha e que a gente tirou, e que agora sem a gente sente a importância de colocar. E aí os impactos positivos da arborização, redução de estresse, calçadas, porque a gente está falando principalmente de calçadas aqui, né? Então essa relação árvore-fiação, ela se dá mais na calçada, não se dá tanto em praça, em canteiro central. Canteiro central às vezes, mas praça, sistema de lazer, é mais no sistema viário. Então, como a presença de árvores nas calçadas
podem melhorar a qualidade das calçadas, estimular o deslocamento a pé, por exemplo, diminuindo problemas de saúde, ou valorizando loteamentos, condomínios, empreendimentos imobiliários. Tem pesquisas feitas que bairros arborizados podem ter até 30% a mais no valor da terra. Então, a gente também está falando da parte econômica, quando também com bairros arborizados é menor o consumo de energia elétrica para arrefecimento das residências. Então, a gente também está falando de pontos positivos, né, da arborização. Passa por isso. A gente, até agora, as falas foram os pontos negativos, os conflitos, mas, por que a gente tem árvore na cidade? Tem vários pontos positivos. E é cada vez mais necessário, como o colega também falou, no contexto de mudanças climáticas, aquecimento global, a gente pensar na reintrodução da vegetação no ambiente urbano. Feita essa introdução, a gente vai para o objeto que é a calçada mesmo. A calçada é um espaço diverso. É um espaço público, que ele pode ser usado de várias maneiras. Então, para deslocamento de pessoas e mercadorias, para encontros, para lazer, para contemplação, para vários usos. Só que nesse espaço existem várias infraestruturas. E o problema é como elas estão distribuídas nesse espaço. Os conflitos existentes entre as infraestruturas nesse espaço. Como o colega também falou, a arborização é considerada mais uma infraestrutura, assim como abastecimento de água, coleta de esgoto, placas de sinalização, postes de iluminação, fiação, enfim. Eu agora vou discordar um pouco do que foi apresentado aqui, no sentido de quais medidas adotar para mitigar esse problema. Na verdade, antes de discordar, eu vou concordar, achar que eu concordo com o diálogo, acho que a parceria, o diálogo é o caminho, porque são atribuições diferentes, tem atribuição do CPFL e tem atribuição da Prefeitura. Eu não falo aqui como um gestor, um tomador de decisão, atuo como técnico na Secretaria, então eu vou colocar o meu ponto de vista. Mas eu concordo, acho que é positivo essa iniciativa de diálogo, de estabelecer convênios, grupos de trabalho, de pesquisa, enfim, porque inclusive sou pesquisador na área, né? Mas eu discordo, então, de algumas medidas apresentadas aqui, como se o objetivo, por exemplo, dessa cartilha ou desse programa é se falar em arborização segura, a poda drástica, a poda de destopo, muitas vezes pode ter o efeito ao contrário, ele pode sair pela culatra. Por quê? Porque cada espécie tem a sua arquitetura. Quando é feita uma poda drástica, ela tem uma conformidade entre poda e prato de raiz, sistema de raiz. Quando alterada a copa, ela vai usar toda a energia que ela tem dentro dela para restabelecer essa arquitetura da copa. Só que as ligações, os ramos, os galhos que saem, eles são muito mais frágeis. E eles são muito mais suscetíveis à queda do que os ramos originais. Então, isso é um ponto, né? Então, às vezes, a medida é para ter uma arborização mais segura, a gente está criando árvores com ramos mais frágeis, mais suscetíveis à queda. Nesses eventos de chuva e vento, normalmente conciliado chuva e vento, é que ocorrem as quedas desses ramos. Então, essa medida, eu acho que ela tem que ser a exceção. Quando não tiver alternativa, utilizar ela, mas ela não pode ser a regra. A gente tem que pensar em outras alternativas para ela. Um outro problema desse tipo de poda radical, de destopo, é que, dependendo de como se faz a poda, e o que eu observo, ela acaba sendo feita sem critérios do ponto de vista da fisiologia do vegetal, não sem critérios para preservação da energia, que isso são as pessoas especializadas que fazem, acredito que fazem com conhecimento. Mas eu acho que não consideram a fisiologia do vegetal. Então, uma árvore que está segura, ela está sadia, mas ela tem um problema com a fiação. Quando mal podada, essa poda pode abrir uma lesão que a árvore nunca fecha. Então, ela sempre vai estar exposta a patógenos, a entrada de água, ao apodrecimento do tronco. Então, às vezes, ela acaba caindo pela poda mal executada. Eu fiz uma pesquisa junto à Universidade Federal no ano de 2013 e analisei o período de 2014 a 2013. Eu analisei só árvores de calçada. Eu escolhi todas as árvores de sistema de lazer, de canteiro central, de praça, dentro de casa, só de calçada.
Em 10 anos foram cortadas 2.246 árvores, só em calçada. 61 bairros, depois inclusive eu posso até deixar, se mais para frente, se a gente formar o grupo, ou quiser debater, deixar esses dados. Mas 12% das árvores foram cortadas com motivo de conflito com a fiação. Estavam em contato com a fiação, foi autorizado o corte e elas foram suprimidas. Mas 54% das árvores que foram cortadas tinham observação de poda mal executada. Não deu, pelos dados, não dá para entrar no mérito, se foi a prefeitura que executou a poda, fez a poda mal executada, ou se foi a CPFL. De qualquer maneira, tinha essa observação, poda mal executada. Essa poda mal executada, às vezes com o objetivo de tentar trazer segurança, pode diminuir a segurança. Então, eu só estou problematizando para a gente discutir. Se o objetivo é esse, eu acho que a gente tem que ir nesse sentido, né? De debater medidas para mitigar esses problemas. Ou pensar em medidas técnicas na tipologia de poda, no local de plantio, mas tanto também na substituição, às vezes, do tipo de cabeamento, de fiação. Às vezes, é um tema polêmico, porque envolve custos e responsabilidades, mas alguns municípios têm encarado esse desafio de discutir fiação subterrânea, de discutir substituição por fiação compacta. Os novos loteamentos até têm já fiação compacta, mas os antigos continuam com a fiação obsoleta. A substituição da fiação não resolve, mas mitiga em muito os problemas de poda, a necessidade, o tempo, o espaço entre uma poda e outra, o tipo de poda, necessita podas menos agressivas, porque a área do cabeamento é menor. Enfim, só estou levantando algumas questões para a gente problematizar, que nem sempre a poda drástica e o corte, a substituição, tirar uma árvore, é o melhor caminho, porque a gente precisa delas, e esses benefícios que eu falei e que vários pesquisadores conhecem, estão relacionados à árvore de grande porte. Muitos municípios têm optado por esse caminho de substituir a árvore de grande porte por arbusto, porque até 4 metros de altura é considerado arbusto. Então tem até um nome para isso, processo de arbustização, trocar árvore de grande porte por arbusto. Mas ecologicamente, para o ecossistema urbano, que a gente está no ecossistema urbano, não é o mais indicado. Então, do mesmo jeito que os colegas trazem um ponto, eu trago outro. Eu acho que o caminho é como que a gente vai resolver considerando esses 2 pontos. Mas era só isso que eu tinha para contribuir. Dando continuidade à nossa audiência pública. As podas têm que ser realmente bem feitas, né? Como o André aqui da CPFL disse, né? Nós fazemos a poda para livrar os riscos e preservar a segurança pública, a ordem pública e um patrimônio público que é a rede de energia. E cabe à prefeitura, sim, vir fazer essas podas da forma como ela julga interessante, se for poda de remodelar a árvore, de recondução e tal, né? E concordo. Realmente, a gente tem que pensar no planejamento, né? E também entendo que tem técnicas para a gente utilizar, que permite que a gente utilize árvores de pequeno porte, mas que dá toda a diversidade biológica, que o município, que a cidade precisa, né? A gente tem um lado que tem uma restrição, uma lado da calçada que tem uma certa restrição, porque passam ali todos os equipamentos urbanos, né? Que de certa forma tem que ter uma vegetação, no meu entendimento, tem que ser adequada, compatível com esse equipamento, porque senão a gente está onerando o município, né? Porque tem que fazer poda, onerando a concessionária, e a população não está sendo bem servida em um serviço de utilidade pública. No meu entendimento, a gente tem espaço no ambiente urbano para a gente trabalhar com diversidade, para trabalhar com diversidade biológica, para trabalhar com diversas formas que tecnicamente dê todas essas condições que você mencionou. E a gente está disposto a conversar, né? Está aberto à conversação, podemos, em um fórum técnico, estar debatendo isso. Eu acho que é até uma iniciativa muito boa, né? Da gente estar tratando, né?
Também gostaria de falar, né, que a gente está apresentando aqui esse guia, esse projeto Arborização Mais Segura, mas por trás disso tem toda uma questão relacionada à vegetação urbana que a CPFL trata. Ela ela não recebe mais projetos, não incorpora mais projetos de loteamentos que não sejam com rede compacta ou isolada, como você mesmo disse. Algumas áreas muito crítica de vegetação, ela tem colocado cabos isolados, cabo protegido. Depois o André e o Celso podem até esclarecer melhor isso, né? Mas tem sim, né? A gente tem uma série de ações e tem um manual de planejamento da arborização que a gente distribui e está disponível aí na internet, distribui até para o Ministério Público, para as prefeituras. Temos viveiros de mudas, que a gente faz as mudas, obviamente, mudas voltadas para a arborização viária, tá? Tem alguma coisa para praças, tem disponível, né? Já com o intuito de buscar essa diversidade biológica. Dando continuidade à nossa audiência pública, eu gostaria que a Jéssica Guisa pisou. Mas você tem uma letrinha aí. É letrinha mesmo de engenheiro, meu. É uma engenharia aqui. Por gentileza, pode ocupar a tribuna. Boa tarde a todos. Eu sou a Jéssica, engenheira da Coordenadoria de Meio Ambiente. Eu atuo hoje diretamente com a arborização urbana. E, assim, o que a gente tem sobre esse assunto, eu acho muito interessante que a CPFL esteja disponível para conversa. Sempre esteve, né? A gente sempre teve a gente teve mais problemas com esse tipo de poda no passado. Hoje diminuiu bastante. Não temos mais tido reclamações de munícipes com intervenções um pouco mais drásticas em alguns exemplares, né? Então, estamos caminhando para uma melhora, mas ainda falta muito chão para chegar no ideal. O que eu tenho a dizer, assim, que hoje, o que eu avalio os pedidos de corte de árvore. Então, qual que é a nossa conduta dentro da coordenadoria hoje? A gente evita ao máximo o corte. O corte é a última opção. Na hora que não tem mais saída, aí a gente começa a viabilizar um corte. É lógico, se a gente vê alguma espécie, algum tipo de árvore que está totalmente incompatível, né, a gente já vai direto para... Mas a gente esgota as alternativas antes de autorizar um corte. E o que eu tenho visto, assim, que a parte de fiação não é o principal pedido da população. Nós temos, sim, problemas com as árvores nossas que estão há muito tempo sem manutenção. Hoje a prefeitura tem uma equipe muito... reduzida perto da necessidade que a cidade tem. São Carlos é uma cidade muito grande. Até hoje a gente não conseguiu fazer um inventário das árvores. E não é por falta de iniciativa da coordenadoria. Mas é que o tema, não sei se não chama muita atenção do poder público e também até mesmo da população, visto ao nosso público hoje, né? Eu fico triste por conta disso. Mas que a gente precisaria dar uma atenção especial, sim. Eu fico feliz pela iniciativa do vereador de chamar esse tema. Ele é polêmico, mas ele é muito importante. Eu queria fazer só um adendo ao que o colega falou sobre o patrimônio público. A árvore é um patrimônio público. É que a gente não tem muito essa visão, porque ela nasce ali, a gente não precisa regar, não precisa fazer nada, parece que ela está ali de graça, e não é. Então, hoje você tem o custo da muda, você tem o custo do plantio, o custo do funcionário que vai lá podar, conduzir, o custo de toda a manutenção para ela chegar onde ela está, e ela leva anos. Então, enquanto você instala um poste em uma semana, a árvore demora 20 anos para chegar no seu apogeu, né? Está na fase adulta, contribuindo, né, com o meio ambiente. Então, eu acho que o quanto mais a gente conseguir preservar as árvores, mais a gente tem a ganhar. Hoje, São Carlos é uma cidade que não tem árvores. Você vai para o centro, você não aguenta o calor que fica. E a quantidade de pedido de corte é muito grande. Mas isso é por quê? É porque falta planejamento. Então,
me assusta quando eu vejo algumas iniciativas assim de doar muda, vamos doar muda. É complicado, porque você tem que ter critério para plantar. O custo maior não é o plantio, não é a muda, de espécies também, em locais, né, que compatível. Mas também o custo hoje, acho que maior para a prefeitura é manutenção. A prefeitura hoje não tem manutenção. Então, se planta nas calçadas, mas não se tem uma equipe fazendo condução de mudas. Então, são árvores que você está plantando agora, que daqui 5, 6 anos você vai ter que sair cortando. É o custo do técnico ir lá avaliar combustível, a máquina que vai cortar, o funcionário que vai fazer a poda. Então, é um tema muito complicado, que a gente precisava conversar e precisava ter um interesse maior, tanto também do poder público, né, do executivo e legislativo também. A coordenadoria recentemente fez uma proposta, junto com contribuições do CONDEMA e do governo, de uma mudança na alteração do plano de arborização da prefeitura, do município. É um plano bem melhor do que o que a gente tem hoje em vigência. Então, a nossa esperança é que seja apresentado e aprovado, para que a gente possa caminhar nesse sentido, né, de melhorar tanto para a parte da fiação, que, lógico, a energia elétrica é muito importante, mas eu acho que dá para fazer um convívio muito melhor do que está sendo feito hoje, porque ambas as estruturas são muito importantes, e a árvore, infelizmente, você não consegue pôr uma semente aqui, amanhã ela está com 10, 12 metros. Então, a gente tem que evitar ao máximo de cortar. Se tiver podendo contribuir com mais alguma coisa. Me permite. Eu acho que nós poderíamos aí fazer uma equação. Você quer falar? Ele quer falar. Pois não. Ele quer fazer uso da palavra. Pois não. Jéssica, você tem razão. Tá? Essa arborização que está aí, ela não foi planejada por uma equipe, por pessoas com o mesmo estado de consciência que a gente tem hoje. Então, nós temos algumas situações que estão, vou usar uma palavra forte, mas que está errada, né? Faltou planejamento, né? na implantação da arborização. Uma coisa não justifica a outra, né? Eu acho que hoje a gente já maduro, cientes, né, do que a gente pode contribuir para o município, contribuir para a sociedade, né, para que usufrua de todos esses benefícios da arborização, da energia elétrica e de tudo que a gente puder ajudar a população nesse sentido. Se me permite? Claro. Vamos botar aí a nossa equação. Claro. Se lá atrás, como nós estamos tendo hoje, essa conversa, tivesse anos atrás, talvez já teríamos atingido nossos objetivos. Mas tudo tem que ter um início. Então é o seguinte, essa audiência pública, ela foi feita no sentido de realmente cuidar da arborização como um todo. Mas, no momento, notadamente, precisa haver o corte da poda dessas árvores para não morrer gente, morrer ser humano, né? Então, nós temos que nos harmonizar com a natureza. Defendemos a natureza tem que defender o ser humano. Aí, aquilo que Deus pôs no mundo vai durar muito tempo, porque senão não vai durar muito tempo, não. Nós mesmos vamos nos destruir. Então, eu acho que primeiro vamos fazer essa poda. Essa poda tem que ser feita. Eu quero sair daqui com uma resposta. Em segundo lugar, no plano diretor, que estamos para fazer, eu gostaria da presença da senhora, dos demais, da CONDEMA, dos demais ligados aí, do engenheiro, para nós podermos fazer isso do plantio das árvores. Uma árvore que cresça até um determinado tamanho, que não arrebenta as calçadas, que as raízes não entram para dentro das casas para derrubar a casa, não é? Eu não sei se ficaria bonito a padronização de um tipo ou espécie só de árvore, mas ficaria, porque a finalidade, o objetivo é a mesma, só muda a espécie. Então, acho que isso aí é interessante. Agora, no momento, eu volto a insistir, nós precisamos da poda dessas árvores, não é? Então, eu vejo que a coordenadoria está preocupada em fazer a poda da árvore adequadamente, né? Dentro
das características necessárias para não prejudicar a árvore, para que a árvore possa ter a sua vida sadia, né? Agora, no momento, nós precisamos encontrar um jeito de podar essas árvores. Temos que podar essas árvores. Então, o que eu gostaria é de lançar uma ideia de que nós pudéssemos nos reunir, não em audiência pública, mas numa reunião de trabalho, juntamente com a Secretaria de Serviços Públicos, como que é o comitê gestor, não sei das contas aí, que não estão aqui, não deve existir, para nós discutirmos como fazer ser cumprida essa parceria. Uma parceria que eu acho que é interessante. Não li, mas deve ser interessante, né? Parece que outras cidades já aderiram, então foi estudado. Aí nós poderíamos estudar juntos se fosse bom. Agora vamos então voltar à defesa do engenheiro, né? O engenheiro tem que ver realmente se é isso que é o bom para a natureza, para o meio ambiente, para a proteção da cidade como um todo, e se essas árvores, qual é o tempo que vai demorar para crescer, né? Que foi dito aqui que uma árvore para destruir é 5 minutinhos, motosserra. Aí depois, para crescer, 20 anos, né? Então, eu acho que nós temos que aproveitar essas árvores que aí estão, temos que fazer o primeiro corte com inteligência, com capacitação, porque eu sei que a CPFL tem capacitação, e eu podia ser vigiado pela coordenadoria de meio ambiente, pelo engenheiro do meio ambiente, pelo CONDEMA, virar como fazer o corte, vigiar, para não enfraquecer a árvore, para não deixar a árvore enfraquecida, que pode fazer o corte certo que tem que fazer. O CPFL poderia acertar conosco de que faria uma força-tarefa, colocaria o pessoal suficiente para fazer essa primeira poda, e nós vamos procurar nos reunir amanhã com o pessoal da prefeitura, que aqui não esteve hoje aqui, mas eu posso até, se eu quiser, convocá-los, eu tenho força para isso, mas não vou chegar a esse ponto. Eu vou convidá-los para que venha ter uma conversa, como nós podemos fazer para que a CPFL faça uma força-tarefa para dar o primeiro corte por causa do pessoal especializado que possui, que a prefeitura não tem como fazer. E que a prefeitura faça o restante da poda com uma certa urgência na nossa cidade. E que, paralelamente, concomitantemente, nós possamos já iniciarmos um trabalho em consonância com a CPFL, para que nós possamos implantar aqui a arborização segura e podemos enriquecer o nosso plano diretor com essas ações que nós estamos tomando agora, para que no dia da manhã, e não vai demorar muito, que nós façamos esse plano diretor esteja inserido e contido no plano diretor da nossa cidade. A gente fica à disposição até para ser ouvido, né? Para poder levar as nossas considerações, para que o plano de diretor para a arborização considere, né, o ponto de vista da concessionária de energia elétrica. Estamos à disposição para conversar, participar, para debates. Estamos à disposição de vocês. Por favor, nobre vereador, por gentileza, eu gostaria que Vossa Excelência... Não, Vossa Excelência vai ocupar a tribuna um pouquinho a presidência. Tenha bondade. Tenha bondade. Eu quero aproveitar a oportunidade de agradecer sobremaneira a presença do nosso caçulinha aqui no Legislativo, o Rodson. Eu tenho por ele uma grande estima, não é? Eu estou há mais de 40 anos aqui. Eu me lembro perfeitamente bem que quando eu assumi, eu era um menino, um mocinho, e eu disparei em falar na tribuna, e o presidente da época, já falecido, e os vereadores contestando que eu estava contrariando o regimento, falou, deixe o menino falar, deixe o menino matar a vontade de falar. E aqui nós temos o nosso caçula agora, que eu gostaria também que matasse a sua vontade de falar, aquele que pensa, que sente, depois estará aberto o microfone, para que nos ajude a debater
esse palpitante assunto. E enquanto o menino não fala, deixa o velhinho falar. Tenha vontade. É só uma sugestão. No dia quando for feita essa reunião, né, dentro do fórum específico, condicionar, inclusive, com prazos, né, fazer um trabalho bem elaborado aí de planejamento, que após a primeira poda de segurança executada pela CPFL, que dê um prazo para as equipes da prefeitura continuarem a fazer a poda, né, na medida que não existe mais o risco elétrico. Porque senão cresce outra vez. Senão é enxugar o gelo. Então acho que tem que ser condicionado, fica aqui a minha sugestão, né, viu, André? Você que deve participar doravante aqui dessas reuniões, que condicione e com um prazo, porque senão isso já aconteceu, experiência própria, eu estou já há um certo tempo aqui em São Carlos, você vai e poda, né, inclusive a prefeitura tem solicitado algumas podas de emergência, dado o risco, é feito, passa um tempo, não, porque a gente vai tirar, a gente vai terminar o serviço, e o serviço não é terminado. Por isso nós teremos que fazer essa reunião de trabalho, de serviço. Exatamente, fica aqui essa sugestão. Sentarmos todos juntos e eu acho que é interessante, só que nós temos que marcar com uma certa urgência. Se me permitir, amanhã eu já vou procurar o secretário de Serviços Públicos, vou procurar os coordenadores lá do comitê gestor. A CPFL está à disposição. Aí nós marcaremos, se quiser sair daqui com uma data agendada, já ótimo, melhor. Maravilha. E aí seria bom também que a coordenadoria tivesse presente para nos ajudar, não é? E o Condema presente, todos presentes, que eu acho que poderíamos encontrar uma solução. Eu estou aí, saio daqui com o coração leve, alegre, contente, porque eu estou sentindo uma boa vontade por parte da CPFL. Essa é uma proposta que fizeram agora há pouco, deve ter entendido bem, que eles querem fazer uma força-tarefa para fazer o primeiro corte. Só que a prefeitura, ela tem que completar o corte, porque senão ela faz o primeiro corte. A prefeitura não completa, dentro de poucos dias, com essa época de chuva, que cresce muito rápido os ramos, os galhos, já estará novamente necessário se fazer um outro primeiro corte, não é isso? Então, mas nós vamos fazer essa reunião, fiquei contente, está ótimo, viu? Agora, Watson, por favor, deixa o menino falar. Boa tarde, vereador Catarino, as senhoras aqui presentes, o Jorge, todos os funcionários da CPFL, que eu tenho um carinho muito grande, porque lá trabalhei por 10 anos, eu era leitorista da CPFL, e eu prestei serviço muito tempo, então eu tenho um carinho muito grande por essa empresa. E eu quero aqui perguntar para o Jorge, qual que é as dificuldades, Jorge, que você tem encontrado no dia a dia, na questão das podas de árvore, que vem muita gente no meu gabinete pedindo para cortar a árvore, e toda vez que eu tenho ligado para você, você tem gentilmente nos atendido, uns problemas muito sérios de árvore que entra no meio de fio. Então eu queria saber qual que é as dificuldades que hoje você encontra, que você poderia estar, para eu entender melhor essa situação da questão das podas de árvore da nossa cidade. Watson, antes de você nos dar a honra e o privilégio da tua presença, já foi dito mais ou menos sobre esse assunto, mas o Jorge vai... então não tem problema. Não, o Jorge vai enriquecer um pouco mais, para que a população de São Carlos também tome conhecimento. Então tá bom. Boa tarde a todos. Obrigado pelas suas considerações, Watson. O nosso carinho por você também é muito grande, tá? Assim, a maior dificuldade que se tem hoje na poda da arborização é realmente o estágio que ela se encontra, né? Então, assim, como o Celso bem disse, o ideal seria que a árvore não chegasse, né, na rede elétrica para necessitar da intervenção. A prefeitura fazer a poda preventiva, seria mais ou menos assim, para entender. Exatamente. Esse seria o mundo ideal para a gente, né? Que a CPFL não tem equipe de poda, né? Assim, nós não temos podadores de árvore. Fala assim, olha, a CPFL possui lá uma equipe de poda. Não, a CPFL possui equipes, né? Que quando existe a interferência da arborização na rede elétrica, essa equipe vai lá e tira os galhos mais perigosos, é claro que obedecendo uma distância mínima de segurança, né? Mas assim, nós não temos equipe de podadores, então às vezes assim, o afastamento não fica ideal, não, né, o
o podador em si, ele conhece a espécie da árvore, ele sabe como conduzir, né? A equipe que faz a condição de poda, por exemplo, a equipe do plantão da CPFL, ele é eletricista, né? Ele tem um treinamento de poda de árvore? Tem, como minimamente fazer, mas ele não tem a expertise do negócio, né? Então essa é a nossa grande dificuldade. Então a gente tem as equipes que a gente contrata para fazer essa poda, né, que o Celso até reportou isso para o vereador Catarino, e as nossas equipes de plantão também fazem as podas. Por exemplo, aquelas que você solicita, as equipes de plantão nossas que fazem. Então a gente conta com o apoio da prefeitura, que a gente tira os galhos, a prefeitura vai lá e faz a recolha, né? Enfim, o ideal seria que a gente não precisasse intervir na arborização, mas infelizmente hoje essa não é a nossa realidade. Presidente, o senhor permite fazer mais uma pergunta para o engenheiro florestal? À vontade. Como é que ele chama mesmo? Daniel, eu fiz um projeto de lei aqui, logo que eu entrei como vereador no ano de 2013, que cada carro vendido na nossa cidade fosse plantado, no mínimo, 2 árvores. Infelizmente, o projeto foi barrado, porque disse que era inconstitucional. Outras cidades, a maioria das cidades do estado de São Paulo, aprovaram esse projeto, só que, infelizmente, teve uma morosidade nessa situação. Então, eu queria pedir para você, se depois a gente poderia sentar, para a gente rever esse projeto e ver o que você acha nessa questão de cada carro vendido, uma árvore, uma muda de árvore plantada na nossa cidade, que uma muda de árvore hoje custa em torno de R$1 a R$1,50. E eu queria que você me ajudasse nessa parte, para a gente retomar esse projeto e colocar esse projeto na nossa cidade, que eu acho que é um projeto muito importante para a nossa cidade, para a gente estar arborizando a nossa cidade. Porque eu andei mais de 10 anos na cidade de São Carlos, rua por rua da nossa cidade, e eu vejo a carência, a falta de árvore que tem na nossa cidade. Então eu queria contar com você, para que nós possamos dar início de novo nesse processo. Poderia a gente sentar para a gente conversar depois, Daniel? Então tá bom, muito obrigado. É só isso, senhor presidente, agradeço a presença de todos. E boa sorte para você lá, para vocês e toda a sua equipe da CPFL, viu? Obrigado, senhor presidente. Essa presidência quer deixar em aberto, se alguém deseja fazer pergunta para alguém. Está em aberto com a palavra, acho que o Manuel está primeiro. Quem levantou a mão primeiro? Você primeiro também. Vem para não ter briga. Boa tarde a todos. Catarino, só CPFL, meus amigos da prefeitura. O Jorge falou agora há pouco, ele não tem uma equipe que faz a poda especificamente, né? Nós lemos aquele livrinho de vocês, que faz recomendações para solicitar a pessoas para fazer esses cortes perigosos. Está demorando em torno de 90 dias. E a frequência aqui, eu sou assessor do Iditim Mateus, a frequência aqui de pessoas é diária sobre isso, é a preocupação que tem, inclusive até também em fazendas, tá, em sítios, que são pessoas preocupadas com isso. Eu queria entender esse prazo, que eu sei que são específicos, não tem equipe para isso, mas que as pessoas, eu posso explicar para as pessoas o tempo que pode ser atendidas. Isso é um para vocês, tá? Deixa eu só entender, é corte ou poda nós estamos falando? Poda, são intercalados com o fio elétrico. E a intenção é podar. Isso. Então, e essa solicitação entra na CPFL por... Nós alugamos 0800, 1010, né, que é de vocês, e solicitamos, e nós atendemos por lá, que deve ser Campinas, eu acredito que é em Campinas, eles falam que em torno de 15 dias, 20 dias, iriam nos atender, e demora 90 dias ou mais dias. Eu queria entender. Não, a poda de árvore, ela tem esse canal, né, que é pelo nosso 0800, e a gente recebe, às vezes, também ofício, né, via Câmara Municipal, Secretaria de Serviços Públicos, né, e a gente precisa ver os prazos, né, realmente não é para estar demorando 90 dias, árvores que estão realmente próximas à rede, como está sendo citado aqui. Ok. Bom, isso aí depois nós vamos levantar e passar, Catarina, para que o meu vereador possa passar. Outra é para o pessoal, a Gérica da prefeitura. Eu visito bastante a educação, e eu sei que são só vocês dois, a florestal e a ambiental. Conheço a Jéssica. Eu tenho preocupado que o meu vereador pede para que eu veja a parte, inclusive, de creches. E tem aquelas árvores antigas. E várias vezes eu já passei por lá, e aqueles galhos secos caem e pode pegar uma criança. Então a prefeitura precisava ver com os bons olhos esses lados, que não é só uma escola, viu, Jéssica? São várias escolas que têm isso.
São as árvores antigas e são galhos que caem. Qualquer vento que cai pode pegar um pedaço daquele, alguma coisa, cair numa criança. O que a prefeitura poderia fazer? Que a preocupação do Catarino, que ele falou agora há pouco, com a assistência que tem esse pessoal de corte de árvores em escolas. E se pegar uma criança, vai prejudicar a prefeitura e até o prefeito. Alô. Só para ficar claro, assim, essa sua demanda, ela é focada para a Secretaria de Serviços Públicos, porque isso recai como manutenção. Tá? A coordenadoria hoje, ela conta com um técnico só, que sou eu, para vistoria de árvore, que a pessoa pede para cortar a árvore de risco. Esse problema de galho seco é entendido como resolvido na manutenção. Então, se hoje a gente tivesse podas de manutenção, não só nos prédios públicos de escolas, né, mas toda a cidade, né, esse problema que você está relatando não aconteceria. Isso acontece porque hoje a prefeitura tem uma equipe muito reduzida, mas muito mesmo reduzida, tanto de equipamento mesmo, caminhão, motosserra, motopoda, quanto de pessoal mesmo. Então, hoje, eu acredito que não esteja sendo feito porque não tem equipe para isso. Mas com certeza, um serviço muito importante, muito sério, que pode causar acidentes graves, né, com perda de vidas, que tem que ser levado muito a sério. Mais uma. Eu estive no passado, Jéssica, até você me ajudou, até agradecer você pessoalmente. Tinha uma árvore no centro comunitário, uma árvore antiga, que você depois deu laudo para isso. Mas demorou muito tempo para que o pessoal aceitasse a fazer derrubar a árvore. E assim que essa árvore foi cortada do centro comunitário, passou uns 20 dias, Catarina, deu uma chuva de vento grande e indiretamente salvamos vidas lá, que essa árvore ia cair em cima do centro comunitário do Castelo Branco. Era uma árvore grande e estava totalmente oca por dentro. E existem outras árvores. Então, Jéssica, não é culpa sua, eu sei que não tem equipe para isso, mas as pessoas precisam visitar mais alguns locais desses que tem árvore caindo em escolas, em centros comunitários, que são árvores antigas, é árvore de 50 anos. Então, eu tenho aniversário disso daí, seria bom acompanhar. Ok? Só isso, Catarina. Muito obrigado. Essa presidência dessa audiência agradece sobremaneira a tua participação, que muito está nos enriquecendo com o vosso posicionamento. Com a palavra, o nobre secretário do vereador Bragato, nosso querido amigo jornalista Manuel. Boa tarde a todos, os representantes da coordenadoria, né, Condema, da concessionária CPFL Paulista. Parabenizar o vereador Catarino pela iniciativa de trazer essa discussão pública. Na verdade, eu quero falar como consumidor, né? Nós somos consumidores tanto da prefeitura quanto da própria concessionária. Me preocupa muito essa questão. Achei interessante ouvir dos técnicos da coordenadoria que São Carlos é uma cidade muito mal arborizada. Esse é um problema que precisa ser resolvido. Infelizmente, lamentar que não teve o representante da Secretaria de Serviços Públicos para que a gente pudesse discutir isso mais a fundo. Mas o que mais... Você me permite uma partezinha? Pois não. Mal arborizada, nós estamos tendo essa situação. Calcula se fosse bem arborizada o que estaria acontecendo. Então, realmente, Vossa Excelência tem razão, como consumidor dos dois lados e como cidadão de São Carlos. Exato. Porque são dois problemas sérios, né? O próprio Daniel explicou essa questão, porque dá a impressão que a gente quer mandar cortar a árvore, isso vai trazer outro problema, que é a qualidade de vida, enfim, temperatura e tal, e a gente reconhece isso. Eu já até participei de audiência aqui, onde os técnicos puderam comprovar que a cidade de São Carlos realmente é mal arborizada. Há praças públicas, por exemplo, em algumas regiões da cidade que sequer tem uma árvore. Isso é muito preocupante e tal. Mas a preocupação maior é essa que o vereador Catarino apresentou. Quer dizer, desses pontos de alguns bairros, e o que mais me chocou é de escola pública, onde já acontece o problema do conflito com a rede de alta tensão. Como consumidor, eu gostaria de saber que tipo de encaminhamento eu, como consumidor da CPFL, posso ter. Porque quando acontece um tornado, como aconteceu na região de Santa Felícia e Santa Angelina, quando você faz o contato com o 0800, automaticamente já entra uma mensagem que está ocorrendo problema naquele setor e dá-se uma previsão de restabelecer a energia elétrica e tal. Eu uso o móvel e o canal da CPFL, por exemplo, para iluminação elétrica eu já vi que funciona. Você registra, tem um protocolo e funciona. Eu queria mais que se orientasse mais o consumidor nesse sentido. Aconteceu um problema,
tá o risco lá, tá tendo faísca, tá tendo choque do galho com a rede de alta tensão. Que tipo de procedimento o consumidor deve fazer, até para ajudar a própria concessionária? Olha, eu estou deparando com uma situação dessa em frente à minha residência, o que pode ser feito? Quer dizer, para evitar até que se aconteça de cair a árvore, de interromper a energia, porque não é bom para a concessionária, nem é bom para o consumidor, que vai ficar sem energia, sem contar o risco de poder atingir um cidadão, enfim. Eu queria que vocês deixassem mais claro que tipo de providências o consumidor pode tomar com relação a essas demandas graves que surgem de tirar esse conflito quando já está ocorrendo na rede de alta tensão. Muito obrigado. O canal de entrada de reclamações ou de informações da CPFL é o 0800, né? A CPFL tem é um dos canais de entrada, né? Como tem o mobile que você usa, ele serve para falta de energia também, né? Ele serve para outras comunicações, e o canal de internet que você também pode estar usando para fazer esse tipo de reclamação ou de informação, né? Quando existe esse tipo de informação que tem um perigo ou um cabo no chão, essas ocorrências são tratadas com prioridades, assim como outras são tratadas com prioridades, como, por exemplo, identificada a falta de energia num hospital, né, numa delegacia, são tratadas com prioridades. Mas o canal de entrada da CPFL é o 0800, a internet, o mobile, enfim, por essas ferramentas aí que a gente tem que fazer o contato. E o Corpo de Bombeiro também tem um canal. Sim, o Corpo de Bombeiro é um canal exclusivo com a CPFL, que é usado só pelo Corpo de Bombeiro. Então, às vezes, informando o Corpo de Bombeiro tem acesso a um canal diferenciado também para poder fazer essa informação com a CPFL. E os hospitais também têm um canal diferenciado, tá? Com relação à entrada, o Jorge tem razão. Você chegou a citar a árvore apresentando risco, faiscamento. 0800, uma equipe nossa vai lá. O importante é a gente elencar as responsabilidades, porque muitas vezes a gente recebe reclamação de árvore que está longe da rede, mas o munícipe quer que poda, e aí cai para a gente. Isso concorre, às vezes, com árvores que realmente apresentam risco. Então, o que precisa? A árvore que não estão tocando a rede, não é o caso de faiscamento, tem que ir para a Secretaria de Serviço Público. Ela vai avaliar e deveria passar para a CPFL que ela não tem condições, porque está próxima à rede, nós vamos lá fazer a poda. Mas esse caso aí, faiscamento, apresenta risco, é a CPFL. O problema é que muitas vezes chega lá, não é árvore que apresenta risco, e acaba concorrendo com uma árvore que realmente há o risco. Ok? André, parece-me que você está falando aí no pretérito passado. Porque, pelo que nós conversamos, a força-tarefa que haveremos juntamente com a Secretaria de Serviço Público e o comitê gestor, nós vamos fazer realmente a poda de todas essas árvores, não vai ter mais necessidade de ligar emergencialmente, só que depois, como foi dito aqui, a prefeitura não pode deixar mais no ponto que chegou todas as árvores da cidade. Perfeito. Eu gostaria de ver se a Regina quer falar. Fala um pouquinho, Regina. Faz bem para você que está começando conosco agora. Parabéns aí, seja bem-vinda aí na equipe nossa da administração da cidade. Acho que eu já posso falar boa noite, né? Eu acho que, bom, eu ingressei na coordenadoria há pouco tempo, eu sou arquiteta e urbanista, e o que eu vejo da problemática é o seguinte: a gente tem dois cenários acontecendo aqui. O primeiro cenário de uma ação que precisa ocorrer no momento agora, temos a questão das árvores, a fiação, enfim. E o segundo cenário do que vai ser feito no futuro, né? Bom, com relação à questão momentânea, eu acho que a palavra é compatibilizar a arborização, um elemento vivo que está crescendo, se desenvolvendo sempre, e que você não tem controle completo sobre o seu desenvolvimento, como você cresce 1,90 m, o outro cresce 1,80 m, enfim. E que precisa de estudos, e esses estudos têm que ser constantes, e essa questão da compatibilização do elemento vivo com o elemento fiação. E nisso, a manutenção
das árvores de São Carlos. Então, esse é o foco da ação momentânea. E o foco da ação no futuro é planejamento, é entender que fiação não é viva e que deve ser estudada como compatibilizada com a arborização. Então, você tem que estudar ela ser subterrânea, estudar a troca de fiação, de cabeamento, da mesma forma que se estuda uma espécie de árvore, né? Então, acho que a palavra compatibilizar, tanto numa ação momentânea como uma ação futuro, ela precisa estar sempre presente nos planejamentos de São Carlos. E também manutenção. Compatibilização de ideias, de estudos e desenvolvimentos e manutenção, que daí seria a questão da Secretaria de Serviço Público. Alguma pergunta? Por favor. Encosta bem a boca. Eu acho que é isso mesmo, né? A gente tem que compatibilizar o serviço de distribuição de energia elétrica, assim como outros serviços, né, de utilidade pública, como telefonia, TV a cabo e tudo mais, com a arborização. Acontece que o padrão no Brasil ainda é de redes de energia aérea e de cabo nu, entendeu? A concessionária, a tarifa que se paga hoje de energia é calculada com base nesse padrão de construção. É possível fazer outro padrão? É possível, tá? Só que aqui estão os engenheiros aqui, podem até responder melhor, expressar melhor que eu, né? Mas isso ainda se a gente fosse fazer tudo isso, teria que ter um aumento significativo da tarifa de energia. Então a gente, por um bom tempo, né, a gente vai ter que encontrar um meio termo e conviver da forma como com esse padrão aéreo nu de energia, tá? É possível subterrâneo? É possível, né? Mas hoje, atualmente, se não me falha a memória, né, o Jorge, as prefeituras pagam por isso, né? O consumidor, né? Na verdade, vai para a tarifa de energia. À medida que isso vai sendo implementado, isso é reconhecido pela Agência Nacional de Energia Elétrica na tarifa, e a gente vai aumentando a gente não, né? O órgão regular concessor, né? Ele vai aumentando a tarifa de energia. Tá? Eu entendo que tem essa questão da tarifa de energia, mas quando eu falo de um planejamento futuro, eu acho que a tarifa ela deve ser estudada, a forma como isso cai em cima do consumidor deve ser estudada, onde entra o papel do Estado para estar buscando alternativas para que no futuro a gente não converse de podas de árvores só. Porque, imagina, meus colegas ambientais, vamos podar o fio também, vamos conversar, compatibilizando nivelando as duas questões. Então, você tem os benefícios da arborização, você tem o ganho na questão do imóvel, da economia, da região, no ganho da qualidade de vida, e você tem também que buscar, todo mundo quer energia. Isso é ótimo, isso é qualidade de vida. Né? Isso é qualidade de vida. Quando acaba a luz, ninguém gosta, né? Quando cai a energia. Mas eu acho que a palavra é compatibilizar. Estudar no futuro como essa tarifa pode ser mitigada, estudar meios para que isso não seja uma questão tão inviável como é hoje. Porque hoje se você vê que a tarifa de energia é a mesma para todos os consumidores, né? Desde um consumidor de baixa renda, ele paga o mesmo preço pela tarifa de energia a um consumidor que tem um alto poder aquisitivo. O custo da energia é o mesmo, né? Então isso dá um equilíbrio tarifário, né? Mas assim, eu concordo com você. As coisas vão evoluindo, nós precisamos evoluir. Isso em matéria de futuro, né? Em matéria de futuro. Em matéria de hoje. E assim, as empresas hoje, assim como a CPFL, ela precisa se integrar na sociedade, né? E realmente começar a pensar nisso, né? Com uma visão de futuro, né? Nós já estamos trabalhando nesse sentido, né? Existem alguns programas, né? Dentro da CPFL, com visão 2030, uma série de fatores, né? Porque não é só a questão de energia que a gente vai
as coisas vão evoluir, né? Energia é um dos itens a ser tratado, né? Então, quando a gente fala de futuro, é uma história. Planejamento, plano diretor, temos uma conversa lá na frente. Hoje, o que a gente tem? A gente tem a falta de equipe, né, pelo que eu vejo, que compreenda as necessidades da árvore, que não sabe fazer a poda, uma equipe que não é treinada, mão de obra que não é qualificada. Isso é uma ação agora. Vamos entender as espécies, vamos entender o que tipo de poda pode ser feita, isso em questão de fiação. Hoje, eu acho que é isso que precisa ser feito. E aí é onde a Secretaria de Serviços Públicos pode se pronunciar. Eu acho que, tecnicamente, tem solução para tudo, né? Até já havia conversado isso com o vereador Catarino, né? O município, na minha visão, ele passou a receber algumas atribuições que no passado não existiam. E a maior parte dos recursos ainda são encaminhados, né, são direcionados para o governo federal, para o governo estadual. E isso, de certa forma, dá uma limitação de recursos para o município. Porque se tivesse, hoje o recurso é limitado. Se a gente tivesse, se as concessionárias tivessem dinheiro suficiente, a prefeitura tivesse dinheiro suficiente, não se teria problema, porque tecnicamente a gente chega num consenso. É possível chegar num consenso, né? Mas a gente sabe que isso não é realidade, né? Então, acho que cabe também aí aos nossos gestores, né, municipais a pleitear recursos, né, para poder estar investindo nos projetos de arborização, na qualidade de vida da população municipal. Agradeço muito a participação, excelente participação. Regina. E eu volto a dizer, né? A ANEEL, ela dá concessão ou permissão de exploração para as concessionárias? É concessão. Né? Então, a concessão. Veja bem, quem trabalha com concessão trabalha com lucro. Ele não trabalha sem lucro, tem lucro em cima do que faz. Né? Se é uma autarquia, a tarifa é feita tão somente para cobrir os preços do fornecimento da água, do recolhimento de esgoto, coisa e tal. Agora, a energia elétrica tem lucro. Então, se nós tivéssemos um governo sério e tivesse seriedade no alto comando lá de Brasília, que a gente vê o que está acontecendo, eu acho que, no mínimo, para que pudesse ter uma evolução gradativa por parte do fornecimento de energia elétrica, a contrapartida da concessionária seria de fazer a tubulação subterrânea. Ela vai vender o produto. O produto é ela que ela vai vender. Ela que deveria de fazer isso, sem aumentar tarifa nenhuma, para diminuir o lucro, porque, infelizmente, a nossa renda nacional está concentrada na mão de poucos e vai continuar sempre assim, o produto bruto nacional. Mas isso é outra conversa. Então, eu quero agradecer de coração mesmo, mas de coração essa participação. Vocês vieram todos aqui, dar um brilho, um enriquecimento nessa audiência pública maravilhosa. Nós não estamos aqui com quantidade, estamos com muita qualidade de expertise no que fazem. Essa somatória haverá de trazer uma solução para o nosso problema que estamos enfrentando. E eu já que aceitaram o convite, amanhã, eu vou ver se eu promovo para amanhã ainda ou para depois da manhã a reunião para discutirmos como fazermos a força-tarefa para o corte da árvore na cidade de São Carlos e como também iniciarmos aí tratativas para ver se conseguimos fazer essa parceria da arborização mais segura. Então, acho que foi muito produtiva essa audiência pública, muito produtiva. E eu vou procurar ver se os senhores e senhoras quiserem, eu vou ver se eu providencio uma lembrança para cada um, através de um DVD, para guardar para o futuro, que quando, se Deus quiser, nós atingirmos nossos objetivos, nós teremos o que mostrar. Né?
Agradeço muito, muito a participação de todos, agradeço ao telespectador, ao munícipe, aquele que esteja nos ouvindo, e que estejam certos. Todos nós, todos indistintamente, estamos imbuídos realmente de procurar encontrar uma solução para que esse problema seja mitigado e, por que não, seja acabado na cidade de São Carlos. Muito obrigado a todos.